Ninguém pode nos convencer de que o Deus de nossos ancestrais não existe. Temos que superar isso em nós mesmos. E temos que fazer isso conscientemente. E não é fácil. Como Paulo chama de morrer diariamente, e se você não acha que está morrendo diariamente, tente superar esses ensinamentos religiosos. E se quiser uma tarefa mais difícil, tente superar seus ensinamentos metafísicos. Tente superar a crença de que pensamento é poder. Provavelmente, o pensamento de que seu pensamento é um bom poder, e agora vamos nos proteger, pois conheço alguém cujo pensamento tem poder ruim. Portanto, você verá e acabará concordando comigo. A mente é boa e má. Só que a sua e a minha são boas, mas os outros é má. E você acabará concordando que o poder da mente pode ser bom e o poder da mente pode ser mau. E se quisermos nos elevar ao Espírito de Deus, devemos nos elevar acima do bem e do mal. E não podemos fazer isso enquanto estivermos no reino do pensamento. Não podemos fazer isso enquanto estivermos no reino do poder da mente. Não. Você provavelmente já viu livros sobre como é possível fazer as plantas crescerem com os pensamentos certos e como é possível destruí-las com os pensamentos ruins. É verdade que é possível. Isso prova meu argumento de que a mente não pode ser Deus. Nunca deixe que alguém o convença de que Deus tem poder maligno. Também nesse caso, você terá que acabar com muita ortodoxia. Nunca deixe ninguém lhe dizer que Deus chamou seu ente querido para casa. Quando morremos? É apenas por uma de duas razões. Primeiro, ninguém sabia como nos manter vivos. E em nossa ignorância, ou a matéria médica nos deixou morrer, ou a metafísica nos deixou morrer, ou chegou a hora de nossa transição. Ninguém permanecerá na Terra para sempre. Se alguém tivesse conseguido isso, teria sido feito por Lao Tzu, por Buda, por Jesus ou por João. Acima de todas as pessoas do mundo, eles teriam feito essa demonstração, se fosse essa a intenção. E eu conheço mais de meia dúzia de pessoas que teriam feito essa demonstração se a intenção fosse permanecer neste plano de existência para sempre. Chega um momento em que, assim como saímos da infância para a maturidade, devemos deixar a maturidade para algo ainda maior. Da mesma forma que há um momento na história humana, quando as pessoas deixam seu modo de vida animalesco pelos 10 mandamentos e aprendem a ser bons seres humanos. Mas também chega um momento para superar os 10 mandamentos e viver como seres espirituais. Portanto, chega o momento da transição deste plano de consciência para outra atividade, outra forma de atividade, outro passo progressivo, e assim deixaremos este plano como todos os outros já fizeram. Mas lembre-se que há duas maneiras de deixar. Uma é por meio da ignorância de como permanecer até que nossa hora chegue, e a outra é indo quando nossa hora é agora. Não aceite a crença de que há uma certa idade em que devemos partir, porque há crianças que devem partir aos 3, 4, 5, 10, 12, 15 ou 20 anos. Por quê? Porque elas evoluíram o que era necessário. Haverá aqueles que irão aos 20, 30 e 40 anos porque evoluíram para o próximo período. E haverá aqueles que serão obrigados a permanecer aqui até os 80, 90 ou 100 anos, porque ainda não evoluíram para essa experiência. Mas nunca deixe ninguém lhe dizer que Deus é responsável pela morte, pois Deus não tem prazer em sua morte. Não deixe ninguém convencê-lo de que determinada idade é um bom momento para se preparar para partir, porque pode não ser sua hora, embora você possa fazer com que seja. Aceitando uma crença mundial, a essência do que estou dizendo aqui esta noite é a seguinte: todos nós podemos progredir
mais rapidamente em nosso desenvolvimento espiritual do que estamos fazendo. E a maior barreira que existe para esse progresso é o que estamos trazendo para a nossa consciência atual, seja de crenças ortodoxas ou de crenças metafísicas. E a maneira mais rápida de progredir é começar a erradicar. Não é possível erradicar essas crenças sem antes nos conscientizarmos de que elas estão lá, e isso exige um autoexame. Quando você lê qualquer um dos escritos do Caminho Infinito e chegar a princípios específicos, pare e pondere sobre eles. E veja se você ainda está aceitando o oposto deles. Se chegar aos princípios de oração e tratamento, pare e pondere e veja se não está ainda aceitando modos mais antigos, modos diferentes. Veja se você se ajustou a esses princípios específicos e, acima de tudo, acima de todas as coisas, lembre-se de que está sendo apresentado a você um princípio que é muito difícil de aceitar, porque nunca foi apresentado em qualquer ensinamento religioso que tenha surgido na Terra e, no entanto, é o princípio principal do nosso trabalho, ou seja, não existe dois poderes no cenário humano. Há o bem e o mal, mas isso se deve apenas ao fato de que, como seres humanos, aceitamos a crença no bem e no mal, como uma forma de vida. Aceitamos a crença no bem e no mal como verdade absoluta. Não há dois poderes, há apenas um. Em proporção à medida que você consegue chegar a esse entendimento, a essa consciência e a capacidade de se manter nessa verdade, apesar das aparências em contrário, você demonstrará de acordo com os princípios do caminho infinito. Tente entender que no caminho infinito você não usa a verdade para superar o erro. Tente entender que você não se dirige a Deus para que Ele destrua o mal. Tente entender que você nunca está usando um poder para superar ou destruir outro poder, que de forma infinita você está na verdade de que há um poder e um erro. Tudo mais é o braço de carne ou nada. Você deve se levar a um estado de consciência em que possa dizer, se houver algo discordante, isso é um demônio, ou a mente carnal, ou mente mortal. O que significa que não preciso me preocupar com isso, porque não é poder no momento em que você acredita que tem algo para o qual precisa do poder de Deus. Você está fora do reino do caminho infinito no exato momento em que você acredita que está ciente de algo que precisa de uma verdade. Você não precisa de nenhuma verdade ou de nada no caminho infinito. Você não precisa de nenhum Deus para nada no caminho infinito. Deus já está fazendo o trabalho de Deus. Deus já está envolvido nos fatos da visão de Deus. Deus já estava fazendo isso no início, antes de Abraão, e Deus estará fazendo isso até o fim dos tempos. Portanto, deixe Deus fazer o trabalho de Deus e seja grato por não precisar lembrá-lo de que a maré deve subir às 4h12 amanhã de manhã. Seja grato por não precisar lembrá-lo de que o sol deve nascer amanhã. Apenas seja grato pelo fato de que Deus está cuidando de seus assuntos. Os assuntos de Deus têm sido e serão. Você não precisa lembrar Deus de nada do que está acontecendo neste mundo, mas você precisa se lembrar de manhã, tarde e noite, que Deus está cuidando de seus negócios e tudo está bem. Deus está em seu céu. Todos habitam na terra e descansam nessa consciência.